Senhor Presidente, senhores deputados, quero começar esta intervenção referindo a alguns factos concretos. Em abril, o PCP requereu ao Governo o envio do contrato da concessão rodoviária do Baixo Alentejo. Passados 3 meses, o Ministério das Obras Públicas respondeu ao deputado José Soeiro, autor do requerimento, que não tinha o contrato. Sim, eu disse bem, que não tinha o contrato, que o pedisse às estradas de Portugal. Este foi apenas um dos casos em que o PCP, depois de meses de perguntas sem resposta, quer aos deputados, quer a comissões parlamentares, entregou ao Tribunal de Contas para investigação. Outros houve, como o das pousadas de Portugal, o das Pirites Alentejanas, o protocolo com a Microsoft e outros em que o Governo sistematicamente negou informação ao Parlamento. Outro facto. Em fevereiro e abril de 1996, a Comissão de Trabalhadores da CP denunciou à respectiva administração várias situações suspeitas, pedindo informação sobre questões concretas, como, e cito, a fiscalização da passagem do material fornecido ao empreiteiro, que se apresenta hoje quase como monopolizador da compra da sucata à CP. Ou ainda o facto de que, cito novamente, um sucateiro que adquire frequentemente o material usado da CP adjudicou há meses a compra de algumas centenas de postes de catenária que se encontram ainda no local onde foram vendidos, sendo voz corrente que os postes ainda não foram levantados pelo comprador porque a curto ou médio prazo poderão voltar ao antigo dono, ou seja, à CP. Fim de citação. O Ministro da Tutela era então João Cravinho, sendo Secretário de Estado Guilhermino Rodrigues, hoje Presidente da ANA. E o Presidente do Conselho de Administração da CP era Brito da Silva, gestor nomeado por diversos governos sucessivamente para diversas empresas públicas. Quanto às denúncias da Comissão de Trabalhadores em 1996, nunca houve resposta. Mais um facto. No programa do Governo, anuncia-se com pompa e circunstância que todos os apoios a micro, pequenas e médias empresas serão tornados públicos. Questionado pelo PCP sobre se o mesmo critério se aplicaria aos apoios às grandes empresas, o Ministro não se comprometeu. Isto é, quer manter secretos os apoios às grandes empresas. Ainda outro facto. Apesar de obrigado a isso, o Presidente da REN, José Penedos, não entrega há 10 anos o registro de interesses a que a lei o obriga. Há 10 anos. E nenhum governo, nem o atual governo, o obrigou a fazer e atuou sobre este facto. Mas tudo isto tem uma razão. É que em Portugal é assim. Os governos, e este governo em concreto, praticam uma política de oposição à transparência da gestão pública. São inimigos da fiscalização e do escrutínio público. E isso tem uma razão. Quando se escondem as decisões públicas relativamente a privados, é legítimo suspeitar, diria mesmo que é legítimo concluir, que isso acontece porque as decisões públicas favorecem interesses privados. O que se passa é que o interesse público está subordinado pelo Governo aos interesses privados contra o que diz a Constituição. O país assiste à opacidade de muitas das decisões públicas e das relações do Estado e entidades públicas com o setor privado. Assiste a recorrentes suspeitas de benefício de interesses privados ou de grupo a partir de decisões de gestores públicos nomeados pelos governos. É, aliás, na dança das cadeiras e das nomeações políticas, designadamente para o setor empresarial do Estado, que se apreende o verdadeiro significado da expressão bloco central de interesses. As empresas públicas estão, por isso, muitas vezes ao serviço do interesse privado, por via da gestão que as comanda e da tutela que as nomeia. Rejeitamos a ideia que o problema é as empresas serem públicas. Ao contrário, o problema é que muitas destas empresas que gerem importantes bens e serviços de interesse público servirem agora prioritariamente os lucros dos seus acionistas privados com o apoio dos governos. O problema é que tantas delas foram privatizadas. Senhor Presidente, senhores deputados, estamos num momento político em que os portugueses assistem ao avanço de investigações sobre processos de corrupção, dificultadas
pelos que, como o Governo e o PS, têm sido, até aqui na Assembleia da República, um obstáculo à criação dos mecanismos legais eficazes a esse combate. O PCP está na primeira linha na proposta de regras indispensáveis para um eficaz combate à corrupção, como o enriquecimento ilícito ou a alteração das regras do segredo de justiça feitas à medida da impunidade da criminalidade económica e financeira. O PCP está na primeira linha da rejeição do ataque do Governo e do PS à justiça e à investigação criminal, bem patente na descarada acusação de espionagem política do Ministro Vieira da Silva, logo seguida, aliás, por outros. É preciso combater a corrupção, é preciso lutar pela transparência. É por isso que, na sequência das iniciativas que temos vindo a tomar em matéria de combate à corrupção, anunciamos a realização de uma interpelação ao Governo no próximo dia 17 de dezembro sob o tema da transparência nas políticas públicas. A falta de transparência pública é a irmã da corrupção. A luta pela transparência pública é a luta contra a corrupção. E se o povo diz em voz corrente: quem não deve não teme, nós dizemos claramente que quem esconde é porque deve. Deve à transparência, deve ao interesse público, deve ao regime democrático. Impõe-se, por isso, um sobressalto democrático em defesa da decência e do interesse público, para o qual procuraremos contribuir com a nossa interpelação.